Então vamos lá, gente, mais uma videoaula aí com operações com fração. Vamos desde o básico da soma frações de mesmo denominador, que a gente obviamente tem que repetir o denominador e somar os numeradores. Muito, muito simples. Agora, a gente vai trabalhar frações com denominadores diferentes. Então, o que a gente tem que fazer? Aquela situação do MMC, mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, aqui entre 2 e 3. Então, quando eu dividir aqui pelo número primo 2, daria 1 e 3. Depois eu divido por 3, dá 1 e 1. Ou seja, o menor múltiplo comum entre 2 e 3 seria 6. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Só para a gente poder entender bem. A gente vai transformar as duas frações neste denominador 6. Então, a gente vai fazer um conceito sólido aqui, só para a gente poder melhorar e não ficar só decorando essas situações. Olha o que eu vou fazer. A minha proposta é, aquela fração que era 3 meios, eu gostaria de transformar ela para uma fração que tivesse denominador 6. Então, observa, para o 2 virar 6, eu multipliquei por 3. Então, eu faria a mesma coisa aqui. E aí, 3 vezes 3, 9. Então, 3 meios é a mesma coisa que 9 sextos. Mas, agora vou fazer a mesma coisa com 1 terço. Eu tenho 1 terço, quero transformar ele em alguma coisa sobre 6. Então, o 3 para virar 6, eu multipliquei por 2. E se eu multiplicar por 2 aqui em cima, 1 vezes 2, 2. Então, aqui eu teria 2 sextos. E aí, 9 sextos mais 2 sextos daria 11 sextos, como a gente fez na anterior, beleza? Bom, a mesma coisa é válida se você fizer com a subtração. Fazendo com subtração é exatamente a mesma coisa. Então, vou aproveitar e vou falar mais um detalhe assim de como normalmente a gente acaba fazendo essa situação. Essa mesma conta que a gente fez aqui agora. 3 meios mais 1 terço. Então, na prática, a gente vai lá, faz o MMC, que a gente acabou de fazer, e já coloca logo aqui, ó, grandão, tudo sobre 6. E aí eu começo a fazer a seguinte pergunta. 6, quanto que dá 6 dividido por 2? Ah, 6 dividido por 2 dá 3. Aí eu boto esse 3 aqui, guarda ele aqui. E 6 dividido por 3, então aqui eu vou dividindo. Vai dar 2, guarda ele aqui. E agora esses caras aqui eu vou multiplicar. Então, 3 vezes 3 dá 9. Aí o sinal de mais. 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui eu teria 11 sextos. A mesma coisa que a gente obteve ali. Então, você já sabe fazer da onde veio, né? E qual é a forma mais, vamos dizer assim, mais rápida de fazer. Tá legal? Bom, então essa aí foi basicamente a ideia para adição. Isso aqui é válido para adição e subtração. Ou seja, se fosse para fazer menos naquela nossa inicial, né? Eu teria 3 quintos menos 1 quinto. Mesma coisa. Aí vai ficar diferente, que é 3 menos 1. Né? Então daria 2 quintos. E aqui é a mesma coisa, tudo menos. Tá? Então não tem diferença nenhuma. Vamos ganhar tempo. Vamos agora para a multiplicação. Legal? Se eu tenho 3 quintos vezes 2 sétimos, a multiplicação de fração é o paraíso. É só multiplicar em cima com em cima. 3 vezes 2, 6. Embaixo com embaixo. 5 vezes 7, 35. Bem tranquilo. Só que tem um detalhe. Às vezes acontece de você ter que multiplicar 3 quintos vezes, vamos botar aqui que seja 1 terço. Se você multiplica aqui, vai ficar 3 vezes 1 dá 3 e 5 vezes 3 dá 15.
essa é uma fração que dá para simplificar. Então a gente vai simplificar, né? Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo, aí você encontrou 1/5. Beleza. Mas se você tivesse feito isso antes, seria bem melhor. Simplificar sempre um cara que está em cima com um cara que está embaixo. Então, ó, dá para dividir por 3, dá 1. Aqui divide por 3, dá 1. Então só ficou, aqui ficou 1, aqui ficou 1. Então fiquei em cima 1 vezes 1, embaixo 5 vezes 1. E agora, para a gente finalizar, a divisão. Na divisão eu tenho, sei lá, 7/8 dividido por 3/5. Na verdade, essa divisão de fração, a gente vai transformar ela numa multiplicação. A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se estava 3/5, vai virar 5/3. Dá uma olhadinha para ver se dá para simplificar. Ó, 7 com 3 não dá, 5 com 3, 5 com 8, 7 com 8, nada dá aqui. Então, vamos lá, multiplicação. 7 vezes 5, 35, e 8 vezes 3, 24. Beleza? Lembrando que essa divisão, só para você ter uma ideia, ela poderia estar assim, ó. Vamos botar aqui 3/7 dividido. Então, o símbolo de divisão podia estar assim, em forma de fração, por 2/5. Então, a mesma coisa. Repete a primeira, 3/7, e multiplica pelo inverso da segunda. Que aí 2/5 vai ficar 5/2. Então, 3 vezes 5 dá 15. 7 vezes 2, 14. Fechou. Beleza, gente? Valeu, então. Até a próxima. Um abraço.